Neste exato momento, pode estourar mais uma guerra que já havia sido anunciada anteriormente por Donald Trump. Protestos antigovernamentais irromperam inesperadamente em Cuba. As manifestações contra o corte de energia e a escassez de alimentos, após o encontro com as autoridades, se transformaram em um enorme escândalo. Manifestantes antigovernamentais atacaram o escritório do Partido Comunista no norte de Cuba. Esse protesto espontâneo foi uma rara demonstração de insatisfação pública causada pelo agravamento das quedas de energia, que se intensificaram ainda mais devido ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos da América. E agora chegam imagens de ruas em chamas e de manifestações realmente grandes em Cuba. Logo depois disso, o assustado presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou oficialmente pela primeira vez que seu governo, na verdade, está promovendo mudanças. Negociações com a administração de Donald Trump após 3 meses de bloqueio efetivo de petróleo à ilha. Ele informou que os contatos têm como objetivo buscar soluções para as divergências bilaterais por meio do diálogo, identificar áreas de cooperação para enfrentar ameaças comuns e fortalecer a segurança na América Latina. Ele afirmou estar aberto a um acordo com Donald Trump, mas alertou que a negociação pode demorar. Meu nome é Alexei, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e deixe seu comentário neste episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, a situação em Cuba está se agravando devido ao bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos. A situação chegou a tal ponto que as pessoas já perderam a paciência, perderam até o medo de protestar, o que para Cuba é algo incomum. Foi relatado que hoje começaram manifestações em Cuba contra os cortes de energia e a escassez de alimentos na ilha. Mas depois que representantes do governo foram até os manifestantes e disseram: "Olha, não está tão ruim assim, vocês estão exagerando", o protesto se transformou em confusões e até em tumultos. Manifestantes antigovernamentais atacaram o escritório do Partido Comunista no norte de Cuba. O incidente ocorrido na manhã de sábado foi relatado pela mídia estatal de Cuba. Esse protesto espontâneo foi uma rara demonstração de insatisfação pública causada pelo agravamento das quedas de energia, que pioraram ainda mais devido ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. A manifestação contra a falta de energia elétrica e a escassez de alimentos, que parecia ter começado de forma pacífica na cidade de Morón tarde da noite de sexta-feira, cresceu entre a população nas primeiras horas da manhã de sábado. Ou seja, esses protestos aconteceram durante toda a noite. Aqui a mídia local, pró-governo, está escrevendo, ou seja, a escala é maior, pois essas mídias tendem a minimizar. Então cito a mídia local. O que começou pacificamente, após a troca de opiniões com as autoridades locais, se transformou em atos de vandalismo contra a sede do Comitê Municipal do partido. Um pequeno grupo de pessoas atirou pedras na entrada do prédio e, suspeita-se, incendiou na rua os móveis da recepção. Os manifestantes também atacaram várias outras instituições estatais na região, em particular uma farmácia e o mercado estatal. E então, vídeos nas redes sociais mostraram um grande incêndio e pessoas realmente jogando pedras nas janelas do prédio, enquanto ao fundo se ouviam gritos de liberdade.
Legendas de Matorzok. Vale ressaltar que, neste ano, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre Cuba, depois que, em janeiro, prenderam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o mais importante benfeitor estrangeiro dos comunistas cubanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu o fornecimento de petróleo venezuelano para Cuba e ameaçou impor tarifas contra qualquer país que vendesse petróleo para Cuba. Com isso, aumentou a pressão sobre uma economia que já sofre com a escassez de alimentos, combustível, eletricidade e medicamentos. Nas últimas semanas, Trump fez uma série de declarações afirmando que Cuba está à beira do colapso ou buscando um acordo com os Estados Unidos. Na sexta-feira, o governo de Cuba afirmou que, de fato, iniciou negociações com Washington para tentar aliviar a crise. Protestos públicos, especialmente os violentos, são extremamente raros em Cuba. A Constituição de Cuba de 2019 concede aos cidadãos o direito de se manifestar, mas a lei que define mais especificamente esse direito de protesto, ficou travada no órgão legislativo, deixando aqueles que vão às ruas em uma situação de incerteza jurídica. Ou seja, em Cuba existe o direito de protestar, mas ele não está totalmente legalizado. Assim, parece que esse direito de se manifestar também não existe. Sabe-se que no final a polícia deteve 5 pessoas, uma pessoa supostamente caiu e agora está no hospital. Alega-se que ele estava sob efeito de álcool, mas isso é o que as autoridades afirmam. Ninguém mais se feriu, mas isso parece só o começo. Durante a semana passada, vários pequenos grupos de moradores de Havana bateram panelas em protesto contra os longos cortes de energia elétrica. Na segunda-feira, estudantes fizeram um protesto sentado na escadaria da Universidade de Havana depois que o governo suspendeu as aulas presenciais, culpando o bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos. A escassez de combustível reduziu significativamente o funcionamento do transporte público, dificultando ou até mesmo impossibilitando que professores e alunos se encontrassem para as aulas. De modo geral, ou seja, começa a crescer um clima de protesto em Cuba. Ou seja, é claro que essas formas de protesto são extremamente pacíficas, mas mesmo assim, para Cuba isso já é algo significativo. Pois é, e isso assustou as autoridades cubanas, porque não havia nem mesmo esse tipo de protesto na ilha há muitos anos, já que as pessoas estão intimidadas. O fato das pessoas protestarem mostra que a situação lá é muito difícil. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou oficialmente pela primeira vez que seu governo está negociando com a administração de Donald Trump após 3 meses de bloqueio efetivo de petróleo na ilha. Em uma declaração citada pelo jornal cubano Cuba Debate, ele informou que os contatos com Washington têm como objetivo buscar soluções para as divergências bilaterais por meio do diálogo, identificar áreas de cooperação para enfrentar ameaças comuns e fortalecer a segurança na América Latina. Ao mesmo tempo, o líder cubano alertou que o processo provavelmente levará muito tempo. E foi durante um pronunciamento à imprensa que o presidente de Cuba admitiu que o governo cubano realmente está negociando com os americanos. Isso, aliás, não acontece com tanta frequência em Cuba. E isso já foi chamado de continuação do evento de 5 de fevereiro, durante o qual Díaz-Canel alertou que Cuba está se aproximando de uma situação que exigirá medidas extremas. Levando em conta a crise econômica, as frequentes quedas de energia e a escassez de combustível, agravada pelo bloqueio do petróleo organizado por Trump. Ou seja, há um mês ele meio que insinuava que, seria necessário tomar algumas medidas extraordinárias. Durante um mês inteiro, Cuba tentou fingir que estava dando conta, mas acabou que não estava. Díaz-Canel declarou que liderou as negociações pelo lado cubano, junto com o ex-presidente do país, Raul Castro, e outros altos funcionários do Partido Comunista de Cuba. O lado americano ainda não comentou as negociações, mas Trump sugeriu que elas estão ocorrendo.
E recentemente, fontes da The Atlantic na Casa Branca disseram que Cuba pode ser o próximo alvo de Trump depois da Venezuela e do Irã. Em janeiro, o presidente americano admitiu a possibilidade, como ele disse, de uma tomada amigável da ilha, caso Havana recusasse um acordo com Washington. Tudo indica que eles estão caminhando para um acordo. Segundo fontes da Bloomberg e do Wall Street Journal, a Casa Branca criou um plano para uma transição gradual de regime em Cuba. Como parte desse plano, Trump quer tornar Cuba financeiramente dependente dos Estados Unidos da América, ocupando o lugar da União Soviética, que apoiou a ilha até 1991. Agora, muito provavelmente, eles vão tentar fazer algum tipo de acordo com as autoridades em Cuba, com as autoridades atuais. Acho que as autoridades em Cuba sabem que esses russos selvagens dificilmente ajudarão agora. Porque mesmo nas condições do bloqueio atual, eles não conseguiram ajudar em nada. Na verdade, a Rússia nem sequer enviou qualquer tipo de ajuda humanitária aos cubanos. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem apoiar o trabalho do nosso canal com sua doação ou se tornando patrocinador aqui no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.